Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, vocês já perceberam que durante essas semanas, nós, professores do terceiro ano, estamos fazendo leitura para vocês, né? Já passou aqui a professora Lúcia, a professora Gleide e hoje eu estou aqui com vocês. Eu vou fazer com vocês a leitura da semana do dia 3 do 11 ao dia 6 do 11, tá bom? Então, pega seu material, não esqueça sempre de colocar o nome da nossa escola. Olhem bem as iniciais. É um substantivo próprio, então, iniciais maiúsculos. Seu nome completo, terceiro ano e o nome da sua turma, tá? Se é A, B, C, né? E o turno, se você estuda de manhã ou à tarde. Bom, essa primeira parte aqui é geografia. Só que a gente não trabalha aqui geografia, né? Não comigo, né? Então, vamos lá para a página 3 e vamos iniciar então com língua portuguesa. Vou fazer a leitura, tá bom? Vamos me acompanhar. Na aula 43, a professora Cris fez um convite a aventurarmos em um caça ao tesouro e começou a contar a história do livro Caça ao Tesouro. Uma divertida e curiosa aventura do Capitão Ratão e sua tripulação em busca do tesouro. A história foi escrita por Amanda Wood, ilustrado por Mig Doumir. Número 1. O Capitão Ratão e sua tripulação, ao ler o mapa, descobriram algumas pistas para encontrar o tesouro. Então vamos lá, pista 1 e a pista 2. Vamos continuar nossa leitura. Pista 1. Para o oeste terá de navegar durante 7 dias sem parar. No meio do oceano, além do mar, 7 ilhas há de encontrar. Vamos para a pista 2? Marinheiro alerta, muita atenção e não tenha medo não. Se quiser atravessar esse mar, siga os golfinhos sem vacilar. Legal, né, gente? Ela brinca com as palavras, a gente vê rimas. Na letrinha A, tá o seguinte. Na pista 1, quantos dias a tripulação terá que navegar? E ainda continua. E chegará em qual local? Fácil, né? Muito fácil. Vamos lá, ó, lembrando, a minha resposta é uma resposta longa, eu estou no terceiro ano. Inicio com uma letra maiúscula, tá, pessoal? A minha frase inicia com letra maiúscula. Terminei minha frase e uso uma pontuação, um ponto final, tá? Vamos lá para a letrinha B. Qual é a dica da pista 2? Fácil, né? Qual que é a dica? O que eles têm que seguir? Muito fácil, né? Só é você voltar aqui, ler novamente, tá? Se preciso. Vamos lá para número 2. Agora é com você. Crie seu caça ao tesouro. Escreva 2 pistas importantes e brinque com seus familiares. Temos a pista 1 e a pista 2. Que tal vocês convidar o papai e a mamãe para ajudar nessa daqui, não é mesmo? E tente buscar essa questão da rima. Vai ficar muito divertido, tá bom? Então escreva, certo? Usando a sua criatividade, tá certo? E literatura e linguagem, nós temos o seguinte. Na aula 44, a professora Fabiana contou a história engraçada e inteligente O Filho do Grúfalo, que é a continuação da história O Grúfalo, da mesma autora, Julia Donaldson, que narra poeticamente a história do filho do Grúfalo, que se aventura na floresta atrás do rato mau, que tanto seu pai Grúfalo fala. Nessa história, o rato é um personagem esperto e o filho do Grúfalo é corajoso e destemido. Essa aula passou na sexta-feira, tá, gente? Eu assisti, foi muito legal. Número 1. O Grúfalo pai disse ao seu filhinho que não devia entrar na floresta sozinho, mas, numa noite de tempestade,
O filho do grúfalo desobedeceu às ordens do pai e saiu, pé ante pé, e se aventurou pela floresta. Vamos usar a imaginação e a criatividade e contar o que aconteceu nessa aventura. Que animais ele encontrou e como foi seu retorno para casa. Pessoal, tá vendo aqui? Ele falou para você usar a sua imaginação e criatividade. Você não precisa copiar exatamente como tá aqui, ó, no livro, né? Não, é para você usar a sua imaginação. O que será que tem lá na floresta? Que tipo de animais ele poderia estar vendo lá na floresta? O que aconteceu? Como foi esse retorno também para casa? Então, vocês vão imaginar, certo? Usando sua criatividade. Lembrando novamente, é um texto, na hora da minha escrita, eu tenho que observar algumas coisas importantes. Início de frase. Esse meu texto tem que ter pontuação. Será que se eu botar a historinha, ele conversando com um outro personagem, eu tenho outro jeito também de escrever isso, precisa ter travessão, não é mesmo? Então, presta atenção, aqui essas linhas é para você usar a sua imaginação e lembrem, tem que ter também parágrafo, tá certo? Então, vamos lá para número 2. Vamos ler um trecho da história que papai Grúfalo fala para o seu filho sobre o ratinho. E faça um desenho de acordo como o ratinho é descrito pelo Grúfalo. Presta atenção, o desenho tem que ser de acordo com a descrição do Grúfalo, tá certo? O Grúfalo disse: "Deixe-me pensar." E coçando a cabeça, começou a lembrar. O rato mau é parrudo, e seu rabo é longo e peludo. Seus olhos de fogo parecem queimar. Olha as características dele, certo? Como que é esse rato? Parrudo, né? Musculoso, pode ser, né? E seu rabo é longo e peludo, então você vai fazer esse rabo bem longo, peludo, ok? E como que é os olhos? Então você vai desenhar aqui, tá certo? E pessoal, pinte, colora ele, deixa ele assim bem realmente bonito e caprichado, tá bom? Turma, agora a gente vai continuar ainda português e literatura lá com as atividades complementares, tá bom? Então vamos lá, todo mundo junto, tá? Leia o texto com atenção e responda as questões abaixo. Olha o título: O Mutirão da Limpeza. O leão papelão convocou uma reunião. Todos foram chegando: o gavião pimentão, o pavão lilico, o leitão bolão, o macaco limão e a ranzinha bilinha. Por favor, façam silêncio, disse o leão. O momento é de atenção. Vocês viram como a nossa floresta está suja? Todos tragam água e sabão, vassoura e pano de chão. Isso mesmo, ninguém respeita nada, jogam tudo na mata, disse o leitão bolão. O gavião pimentão e o leitão bolão pegaram um escovão e começaram a lavar os portões e as janelas das casas. A ranzinha, o pavão e o macaco limão foram catar os papéis e as latas velhas. A floresta foi ficando linda e brilhando. O leão, tá, pessoal? Aqui tá escrito leitão, mas não é leitão, é leão. O leão papelão agora é capitão. Se a sujeira começa a aparecer, convoca mutirão com a vassoura na mão. Tá certo? Olha aqui, pessoal, quantos personagens a gente viu nesse texto? Vocês lembram quem são os personagens? Né? São 6 personagens, tem até os desenhos dele pela folha. Aqui vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem um outro aqui, né? Que é o gavião, lembra?
Isso é importante a gente saber dele, tá? Porque você vai vir lá na frente. Então, vamos lá, interpretando o texto. Número 1. Quem convocou a reunião? O leitão bolão, o leão papelão, o pavão lilico ou o macaco limão? Só um, tá? Você vai marcar somente um com X, tá certo? Número 2. Vamos olhar esse número 2. Retire do texto os substantivos próprios. Lembram o que é? Lembrando que substantivo próprio são os nomes próprios, particulares, certo? Então, se eu falei que tem 6 animais, cada animal aqui tem um nome, certo? Qual é o nome próprio? Outra dica, olha, valiosíssima. Substantivo próprio inicia com letra maiúscula. E atenção, quando eu vou colocar o nome aqui, separando um nome do outro, eu tenho que usar vírgula, pessoal, tá certo? É preciso usar vírgula, porque senão fica um único nome, tá? Então, vamos lá para número 3. Qual era o objetivo da reunião? Organizar a bicharada para uma festa? Convocar toda a bicharada para a limpeza da floresta? Ou convocar a bicharada para dar uma notícia? Pessoal, essa palavra convocar é a mesma coisa do que chamar, mas é como se fosse mais uma ordem, tá bom? Eu tô chamando, é para vir mesmo, tá? Então, vamos lá no número 4. Por onde começou a limpeza? Se você esqueceu, volta aqui, ó, no texto e leia ele que você vai ver por onde começou essa limpeza, tá certo? Aqui temos as opções. Pela limpeza das latas de lixo das janelas, pela limpeza do chão e dos portões, pela limpeza dos portões e janelas das casas. Número 5. Circule das frases abaixo somente os verbos. Lembrando que verbos são palavras que designam ação, certo? É algo que você está fazendo, uma ação. Então, vamos lá na primeira frase. O leão papelão convocou uma reunião. Peraí, o leão papelão não pode ser, porque isso aqui a gente já sabe que é um substantivo próprio, certo? Convocou, você lembra que eu falei que é convocar? É chamar. Qual que é a ação aqui que ele está fazendo? Ele está chamando. Então, olha, ele está chamando, exigindo que a pessoa... Então, esse daqui é, ó, fazer só esse, tá bom? E vocês vão ver os outros. Esse daqui é um verbo. Ele está chamando, né? Ele chamou todo mundo para uma reunião. E aí, você vai fazer o mesmo. Letrinha B. Todos tragam água, sabão, vassoura e pano de chão. Onde será que está o verbo? O que significa tragam? É leva, ou seja, trazer, né? Vem trazer todo mundo, né? Todo mundo está levando, né? Está levando, então, olha aqui. Tragam, então, aqui é o verbo. Na letrinha C, o gavião pimentão e o leitão bolão pegaram um escovão. O que é verbo mesmo? Não é uma ação? O que eles fizeram? Eles fizeram o que, turma? Eles pegaram. Essa é uma palavra que designa ação, pegar alguma coisa, né? Eles não estavam ali paradinhos, fizeram, foi lá, pegaram, então, o escovão, mas é só a palavrinha aqui, certo? No número 6, quantos parágrafos tem o texto? Ótimo! É uma sugestão de você voltar lá no texto, ler e enumerar os parágrafos, ok? Precisando de ajuda, é só entrar em contato com o seu professor, tá bom? Mas as nossas atividades não terminou, ainda tem mais. Continuamos a nossa videoaula agora, nossa aula explicativa da atividade em ciências, tá bom? Que é a videoaula número 44, nosso tema Tudo se Transforma. Vamos estar trabalhando agora ciência. Na aula 44, aprendemos em ciência que existem muitos animais invertebrados.
conhecemos a divertida história O Filho do Grúfalo e relembramos na matemática sobre o valor relativo e absoluto dos números. Essa aula aqui aconteceu na sexta-feira, certo? Então vamos lá para nossa atividade. Ciência, terceiro ano. Número 1. Ligue as colunas indicando o que os animais invertebrados de cada conjunto têm em comum. Opa, já sei o que é então animais invertebrados. Olhando o desenho, pronto, facinho. Invertebrado é aquele que não tem esqueleto interno, certo? O corpo é mole, não é mesmo? Então vamos lá. Olha aqui que a gente tem, ó um caramujo, né? Um caracol, olha aqui, ó, pode ser uma ostra. Ela por fora é dura, tá vendo? Porque tem um casco aqui também, mas dentro é mole, gelatinoso o corpo. Vamos ver aqui os outros exemplos, tá? Nós temos aqui, ó, um camarão, né? A gente usa até na nossa alimentação. Por fora é duro, é uma casca, mas por dentro não, é mole, tá bom? Aqui também um polvo, né? Uma lula, né? E olha aqui. Aqui são os besouros, as aranhas e as formigas. Vamos ver de lado o que está escrevendo aqui, né? As características. Vive em ambiente aquático. Qual desses três aqui vive em ambiente aquático? Moleza, né, turma? Muito fácil. Terceiro ano aqui, ó. Fácil, fácil. Vive em ambiente terrestre. Também muito fácil. Muito fácil mesmo. E tem concha. Quem é que tem concha que a tia até avisou aqui que ó? Fácil, né? Muito fácil mesmo. Essa é as atividades complementares. Então, vamos continuar em ciências, certo? Aqui tem um conceito de vertebrados e invertebrados. Vamos ler. Animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, como a minhoca, mosca, formiga, abelha, caracol, polvo, caranguejo e etc. Porque tem mais. Animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, como gato, cachorro, morcego, galinha, peixe, baleia, homem, girafa e etc. Então, olha que legal, é muito divertido, adoro caça-palavras. Número 1. Encontre no caça-palavras abaixo o nome de 5 animais invertebrados e 5 animais vertebrados. Então, aqui, ó, lá em cima, já tinha dado para você algumas sugestões, né, de quem são os vertebrados e invertebrados. E de cara aqui eu já encontrei um, turma. Vocês estão conseguindo ver aí? De cara, eu já encontrei um invertebrado. Olha aqui, ó. Invertebrado é corpo mole, não tem o quê? Não tem esqueleto. Não tem osso, não tem coluna, né? Vértebras. Então, tá aqui. Como é que você vai fazer? Olha só que legal. Colorir, tá vendo? Fica muito mais bonito, né? Fica bonito. Aí, aqui embaixo tá assim, ó. Agora, escreva o nome dos animais encontrado no respectivo quadro. Minhoca, eu encontrei minhoca. Minhoca é o quê? Invertebrados ou vertebrados? Fácil. Corpo mole, tia. Ixa, não tem coluna vertebral. Então, aqui eu vou vir, ó, e vou escrever, ó, minhoca. Tá certo? E assim você vai fazer, tá? Então, ao todo vai ser 10 palavras, 5 invertebrados e 5 vertebrados.